Olá, conquistadores! Depois da grande vitória que o povo de Israel teve sobre a cidade de Jericó, Josué ordenou que eles não deveriam tomar nenhum dos objetos da cidade porque eram amaldiçoados e estavam associados com a adoração aos deuses pagãos e às práticas demoníacas e degradantes dos cananeus. Mas um homem da tribo de Judá, chamado Acã, desobedeceu secretamente e Deus ficou irado contra toda a nação por causa dele. Sem saber de nada, Josué enviou espias para sondar a próxima cidade a ser conquistada, a cidade de Ai. Eles viram que a cidade era pequena e que não era necessário cansar todo o exército por causa dela. 2 ou 3 mil homens seriam suficientes para conquistar a cidade de Ai. Então Josué, como um sábio líder militar, ordenou que o maior número recomendado por sua inteligência militar fosse enviado, 3 mil homens. Só que isso não fez diferença. Durante a batalha, eles se acovardaram, fugiram dos homens de Ai e 36 homens do exército de Israel foram mortos na batalha. Embora esse número fosse pequeno do ponto de vista militar, o seu significado era impressionante para Israel. Significava que Israel poderia ser derrotado na Terra Prometida. Aquela derrota mostrou que o que importava não era a força do adversário, mas sim a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, tudo estaria perdido. Então, o medo e o desânimo tomaram conta de toda a nação. Se Deus não lutasse por eles, não tinham nada a esperar além de derrota. Então Josué e os outros líderes de Israel rasgaram as suas roupas em sinal de luto e de tristeza. Eles não lamentaram apenas a morte dos 36 homens, mas lamentaram ainda mais a perda da bênção, da presença e da orientação de Deus. Aquela derrota foi uma calamidade nacional. Josué então foi questionar ao Senhor a causa de tudo aquilo e ele respondeu. A boa notícia era que Deus não havia falhado com a nação. E a má notícia era que a derrota tinha sido consequência de pecado no meio da comunidade de Israel. Eles não podiam lutar e vencer, a não ser que andassem em obediência a Deus. Israel estava sob uma aliança com Deus que prometia bênção em sua obediência e prometia maldição em sua desobediência. Sendo assim, o pecado deveria ser tratado com rigor. Mas qual tinha sido o pecado? Bem, alguém em Israel, durante a destruição de Jericó, pegou objetos que seriam ou consagrados a Deus e doados para uso no tabernáculo, ou que deveriam ser completamente destruídos. Neste ponto, é bom relembrar que nossa aliança com Deus foi feita pela obra de Jesus em nosso favor e não por nossas próprias obras. No entanto, se queremos o poder e a presença de Deus em nossas batalhas diárias, nós devemos andar em comunhão com Ele. E essa comunhão é impedida quando há pecado em nossa vida. E nós precisamos estar em comunhão com Deus porque esta é a nossa fonte de poder para viver no Espírito. E é maravilhoso saber que, uma vez que o pecado é tratado, o poder de Deus pode fluir novamente em nós e através de nós. Nos versículos 14 e 15, Deus deu as instruções para o julgamento do pecado oculto no meio do povo. O primeiro passo seria a santificação do povo. E então, no dia seguinte, todas as tribos se apresentaram, uma de cada vez, e o Senhor escolheu a tribo de Judá. Em seguida, vieram os clãs, que era o conjunto de famílias de Judá. Dos clãs foi escolhido o clã dos Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã foi o escolhido. Essa deve ter sido a experiência mais aflitiva da vida de Acã. Josué o confrontou e ele confessou que tinha pego entre os despojos de guerra em Jericó uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Ele cobiçou, pegou e escondeu no chão da sua tenda. Isso nos lembra as palavras de Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma vez confessado o pecado, foi executada a sentença dada pelo próprio Senhor. Ele foi apedrejado com todos os seus bens e depois atearam fogo e ergueram sobre ele um grande monte de pedras.
Talvez você esteja se perguntando, mas por que o pecado de Acã era passível de morte? Porque assim como os outros pecados prescritos na lei de Deus, esse também colocava em perigo a sobrevivência do povo de Deus como nação teocrática, ou seja, governada por Deus. E depois de tratar do pecado, então o Senhor afastou a sua ira do meio do povo de Israel e eles estavam então prontos para continuar a conquistar o território da terra prometida. É impressionante pensar que toda a nação foi considerada culpada e 36 homens morreram, tudo pelo pecado de um homem. Paulo fala a respeito do pecado de uma pessoa na igreja de Corinto e faz a seguinte pergunta: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Uma pequena quantidade de pecado aceita e tolerada no meio do povo de Deus pode contaminar a comunidade como um todo. E a sétima conquista de Josué é confessar o pecado o mais rápido possível e abandoná-lo, consciente de que esta é a única forma de ter Deus como aliado em suas batalhas diárias e ter garantida a sua vitória. E no nosso próximo encontro, nós vamos ver que Israel voltou à cidade de Ai para tentar conquistá-la outra vez. Será que desta vez deu certo? É o que nós veremos amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.